Olá pessoas, vamos para mais um vídeo sobre os narcisistas. Agora nós vamos falar de um aspecto de transferência e contra-transferência. São termos mais específicos para quem trabalha com a psicanálise, a contra-transferência e a transferência, mas resumidamente, a transferência é quando o paciente transfere alguma coisa para o analista, né? Ou seja, o analisando traz alguma coisa e passa a agir com o analista mesmo sem perceber. A contratransferência é quando o próprio analista sente alguma coisa em relação ao analisando. Como, por exemplo, um analista que ele se sente incomodado quando o analisando vem para a sessão, né? Isso é uma contratransferência. Mas vamos falar disso no aspecto do narcisista. Como é que o narcisista se comporta e como é que o analista pode acabar interagindo com esse narcisista quando a gente fala do aspecto de transferência e contra-transferência? Um dos primeiros pontos que a gente tem que citar aqui é que o narcisista ele pode demonstrar aí um desinteresse pela sessão, principalmente no início do tratamento. Ele pode demonstrar esse desinteresse. Por quê? Porque ali ele pode apresentar suas falhas, ele pode estar ali demonstrando a sua fragilidade. O narcisista, de certa forma, ele tem uma dificuldade de demonstrar isso, então ele tem ali uma dificuldade de explorar as suas próprias questões. Isso faz ele olhar por aquilo que ele tem de fragilidade. Então ele evita falar sobre suas questões, né? E o que pode ser entendido aí como um desinteresse, né? Principalmente por quê? Porque o narcisista é voltado para si, né? Então a transferência, ou seja, aquela atuação com o analista, ela pode acontecer sim, mas ela é feita de uma forma diferente do aspecto daquelas pessoas que não têm um quadro narcisista tão influente na sua vida, né? O narcisista, por ser mais voltado para si, ele está mais ligado ao seu self ou ao seu ego, né? Então, por exemplo, quando o analista faz perguntas sobre a própria terapia, como é que está sendo fazer a terapia, por exemplo, né? O narcisista tende a achar isso estranho, né? Por que será que o analista está perguntando esse tipo de coisa? Eu não vim aqui para falar da terapia, eu vim aqui para falar de mim, né? Então é um aspecto interessante do narcisista, porque ele quer falar de si, né? Ele quer que ele esteja no centro da conversa. E isso faz com que o narcisista ele não aprecie essas perguntas que o próprio analista faz, né? Ele pode achar aí que o analista está sendo vaidoso, né? Porque será que ele está querendo saber do processo analítico? Por que será que ele está querendo saber do trabalho dele? Será que é isso, né? Mas e eu nesse aspecto, né? Venho para falar de mim, não do trabalho do analista. Esse pode ser o pensamento aí de um narcisista, né? E ele o narcisista tende a idealizar o analista, da mesma forma que é o processo de self, né? Ou então ele tende a desvalorizar o analista, né? Ele passa a questionar o próprio processo de análise quando ele depara aí com uma situação em que o analista se vê aí desconfortável. Ele acaba percebendo isso, né? Então a transferência ela é mais voltada para o self, é mais voltada para o seu ego, é mais voltada para si, né? Como se o mais importante ali fosse o próprio analisando, né? O próprio narcisista. Quando a gente começa a ver do lado do analista, né, que a gente está falando mais de uma contra-transferência, né, aquele analista que ele é mais desvalorizado pelo narcisista, ele pode se sentir aí mais defensivo, né? E o próprio narcisista o considerá-lo defensivo. Aquele cara é um analista defensivo, ele não avança. Né? Porque será que ele não avança? Então é uma desvalorização que o próprio narcisista tende a fazer. Claro que esses comentários e essas falas de narcisistas são todas simbólicas, não quer dizer que eles vão falar dessa forma, mas vão
agir dessa maneira, né? Por outro lado, quando nós falamos aí de um analista que ele está sendo idealizado pelo narcisista, ele passa também a ser admirado por esse narcisista e até às vezes citado aí como, poxa, o cara é humilde, o cara é muito bom, né? O analista ali é um analista muito bom, o cara é muito fera. Então, pode passar por esse aspecto também da idealização. Lembrando que toda essa idealização, a partir do momento que o narcisista identificou uma falha no analista, não há mais a idealização, e sim a desvalorização. Porque, como nós vimos, a questão da idealização é como se o narcisista fosse uma parte da figura idealizada, né? Então, normalmente, quando a gente fala aí de contra-transferência, então, o analista tende a se sentir mais desvalorizado do que idealizado, de um aspecto geral. Justamente por quê? Porque o narcisista, principalmente no início, mostra esse desinteresse em relação à sessão, né? E um aspecto também interessante é que o analista ele pode se sentir invisível. Ele não está ali, ele, como se ele estivesse ali ouvindo uma pessoa que fala só sobre si mesma, uma pessoa que se vangloriza, né? Ou melhor, se vangloria por tudo que faz, uma pessoa que fala só sobre si mesmo, como se o analista fosse uma pessoa invisível. Parece que ele está refletindo só sobre o seu próprio ego, né? Então, o narcisista ele pode gostar de ir nesse processo terapêutico, né, que é um questionamento que o próprio analista pode se fazer. Se ele vem aqui, por que ele vem aqui? Se ele me desvaloriza, por que ele vem aqui? Né? Por quê? Porque o narcisista ele pode gostar desse aspecto de desvalorizar o analista, como se isso alimentasse a sua superioridade, como aquele cara que ele quer sobrepor, ele quer ser mais que o analista. Então isso faz ele alimentar esse desejo de continuar o processo terapêutico. No analista, muitas vezes pode haver aí, por exemplo, uma sonolência. Por quê? Porque aquilo é tão maçante não ter a participação dentro de um set analítico com um narcisista que pode aí causar uma certa sonolência. A sonolência, de fato, é uma contratransferência em relação ao que está sendo dito pelo analisando narcisista, né? Só que é importante também o próprio analista lidar com o seu próprio narcisismo, porque o próprio narcisismo dele pode estar também aparecendo ali como se ele fosse melhor que o analisando em certos aspectos. Então, o analista também precisa lidar com suas próprias questões, né? Por quê? Porque o narcisista, ao invés de projetar algo da infância, ele vai projetar algo do seu ego. Ele vai comparar, ele vai olhar para o analista de uma forma diferente, ele vai buscar as falhas para poder se sentir melhor, ou vai buscar essa idealização para poder ser uma parte do analista, idealizar o analista, né? Então, o narcisista muitas vezes ele acaba projetando o seu self no analista para poder trabalhar nesse processo terapêutico e isso muitas vezes o mantém no processo, o mantém no tratamento. Então o analista aí passa a ser um certo receptáculo de manutenção do self do narcisista e por isso que o narcisista se mantém nesse processo. Então é uma situação que pode ser aí desconcertante, é uma situação que pode ser desconfortável para o analista, por isso que é muito importante o próprio analista trabalhar esses aspectos, lidar com o narcisista dentro de uma clínica e entender que ele tem um processo de transferência diferente dos demais, porque os demais vêm trazer suas questões, olhar para suas falhas, o narcisista ele não vem nesse aspecto. E lembrando que nós sempre falamos de um narcisista com um quadro agravado de uma patologia narcisista, né? E aí o analista ele pode se sentir falho, ele pode se sentir uma pessoa que não consegue dar conta da situação, uma pessoa aí que tem seus defeitos, e isso pode, de certa forma, prejudicar a análise. Por isso que é muito importante o próprio analista lidar com o seu narcisismo, ou então lidar com essa contratransferência em relação ao seu analisando narcisista. De um aspecto geral, como é que você vê as outras pessoas? Como é que você olha para as outras pessoas? Como é que você faz a comparação
em relação ao seu ego e às outras pessoas. Muito importante pensar nessa questão. E essa é a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.